Primeiramente, calma aí, deixa eu lembrar só aqui, porque eu falei muito da pergunta. Quando eu quero isso. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fenômenos Nadalógicos. Eu sou a Nayara e hoje a gente vai falar de relacionamento. Segundamente, eu sou a Gabriela e eu vou começar esse episódio fazendo uma pergunta para vocês e para você, Nay. Existe pessoa certa e hora errada? Que pergunta, né? É a pergunta que todo mundo faz, né? Quantas vezes a gente ouve falar que, caramba, aquela pessoa é incrível, mas chegou na hora errada? E aí eu volto com uma pergunta, né? Que hora que é a certa? Que pessoa que é a certa? O que é isso? O que a gente está falando quando a gente fala de certo e errado nessa situação, né? A gente tem uma visão, muitas vezes, de que a pessoa que chega é aquela pessoa que vai trazer a solução para a nossa vida e é aquela pessoa que tem tudo que a gente precisa. Então, ela é a certa. Quando você fala isso, se você ainda está em dúvida se você vai estar com a pessoa ou não, porque pode ser a hora errada, você nem conhece. Então já começa aí uma idealização de quem é essa pessoa. Então já não dá pra falar que certo é esse que você tá falando, você tá colocando essa pessoa num pedestal, num lugar que ela nem sabe às vezes que ela tá e que você não conhece pra colocá-la e nem precisa colocar se conhecer porque já tá errado, né? Porque a ideia da relação é a horizontalidade. Então a pergunta também é, o que é relacionamento pra você? Porque quando a gente fala de se relacionar com a pessoa certa na hora errada, essa hora, vamos pensar aqui, que hora errada pode ser? É uma fase do ano, é um verão e, poxa, verão namorar, tá de sacanagem, eu fiquei o ano todo solteira, chegou o verão, você vai chegar aqui querendo namorar? Pleno carnaval. Para aí eu vou segurar. Ou também pode ser uma questão, poxa, eu acabei de sair de uma relação, me machuquei pra caramba, não tô preparada pra viver uma nova, preciso me encontrar comigo, preciso me entender, mas, pô, aquela pessoa tá ali, gostei muito dela, então acho que uma coisa muito importante pra gente pensar é no encontro, que a gente fala tanto aqui, né? E que a gente fala tanto quando a gente conversa. O que é esse encontro? O encontro é quando você se abre pro outro, o outro se abre pra você e a coisa acontece. Quando você tá pensando muito se a pessoa é a certa, se a hora é errada, eu já tenho as minhas dúvidas se esse realmente foi o encontro ou se você que está idealizando uma situação que não aconteceu. Porque isso acontece muito. Às vezes você encontrou com o cara, encontrou com a menina, rolou, e aí no outro dia você está lá esperando aquela pessoa ligar. Mas alguém falou que ia te ligar? E aí, às vezes foi só aquele dia, foi legal pra caramba, mas não vai rolar mais. Só que você se sente abandonado. Por quê? É a pessoa que te abandonou? Foi a pessoa que te abandonou? Ou é o que você criou de expectativa nessa situação, e aí já começa a falar que a pessoa não tem responsabilidade afetiva, que a pessoa... Calma aí, a pessoa não sabe nem da sua expectativa. E eu não tô falando que tem cara escrota ou menina escrota, não. Tô falando que a gente tem que entender também e sentir o momento. Só que a gente só consegue sentir o momento se a gente está presente no momento. Mas estar presente é estar inteiro. E aí eu tô aqui com você, Gabi, você pode estar aqui me olhando e pensando em outras coisas, não estando aqui comigo. Então tá presente, não é tá presente fisicamente. Então muitas vezes a gente tá no encontro e tá pensando, será que vai rolar o pós daqui? Será que, caraca, será que a gente vai namorar? Pô, ele falou isso, meu Deus, meus pais iam adorar conhecer essa pessoa. Você já tá num outro lugar, você não tá vivendo aquela pessoa. E aí eu vou jogar pra você, mas lembrei de uma frase que um professor meu me falava, né, estudando sobre terapia de casal, o quanto a relação começa quando o outro trai a imagem que você fez dele. Nossa, que incrível isso. Né? É muito forte, né? E acho que acontece muito, inclusive. E do que você trouxe, eu pensei também na pergunta o que é uma relação, né? O que é certo, o que é, como você falou, né? Mas assim, o que é uma relação? O que é que eu espero de uma relação? O que eu quero que aconteça ali para atender a minha expectativa, que é atravessada por um monte de vivências minhas e que o outro, como você também falou, não está nem sabendo, não está nem ali, e o quanto isso muitas vezes faz com que a gente deixe de viver coisas incríveis que poderiam ser ótimas se a gente entendesse que elas são o que são e não o que elas deveriam ser. Eu costumo falar muito isso. Tem uma frase que fala isso, né? O bom é inimigo do ótimo, uma coisa por aí. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso. Porque é isso, assim, quantas vezes
na idealização de que uma coisa ela vai ser daquela determinada maneira que eu pensei, quando ela não acontece daquela forma, já ficou ruim. Quando talvez ela tenha acontecido de um jeito muito melhor. E isso pode acontecer numa relação, por exemplo, de um encontro, de um dia, de uma noite, ela pode ser incrível, pode ter sido assim maravilhoso, e isso é muito comum de acontecer. Se não se repete, ficou ruim. Se não acontece de novo, se na semana que vem não te ligam, ficou ruim. E aí, você trabalha muito com casais, né? E eu queria trazer para você essa pauta. Por que que a mulher, em geral, dentro da sociedade que a gente vive, né? Por que isso de esperar que liguem, né? Por que eu espero que o outro me ligue? Qual é o meu lugar nesse processo? E é interessante que você já fala da mulher, porque justamente tem uma noção aí sexista, né? Tem uma noção de que a mulher que precisa estar nesse lugar de espera. Sim. Né? Se a mulher liga, ela está desesperada. E aí a gente está nesse movimento de empoderamento maravilhoso, e para isso, se eu sou empoderada, eu posso ligar? Você pode fazer o que você quiser fazer, né? O que você tiver com vontade. Mas eu acho que vem um questionamento de que se eu ligar, eu vou estar mostrando que eu estou correndo atrás. Essa ideia do correr atrás é uma ideia muito estabelecida do ter que fazer um jogo para o outro me querer e para eu querer o outro. E para a gente mostrar algo que ninguém é. Então, se eu não olho o outro, se eu não vejo o outro, se o outro não me vê, quem a gente ama, quem a gente gosta, quem a gente quer ficar? É algo que não existe, é algo idealizado. E essa noção que você trouxe maravilhosa de durabilidade, né? Durou um pouco, durou uma noite, foi maravilhoso. Mas aí não deu certo, porque não continuou. Sim. E aí eu trago, né, a ideia do orgasmo. Sim. O orgasmo dura segundos. Sim. E aí, não vale a pena? Sim, exatamente. Né? E aí essa noção de que tem que durar uma vida toda uma relação para ela ser maravilhosa. Como assim, né? Às vezes, as relações, a gente ouve muito isso, antigamente durava muito. Que durar é esse, né? A troco de que essa relação se manteve também? Sim, eu acho que a gente entra em dois aspectos aí, dois lados. Que um é essa durabilidade do antigamente, que as relações duravam mais, e que hoje a gente já tem dados que comprovam e que mostram que essa durabilidade era especificamente às custas de um sofrimento feminino, em geral. Eu não sabia, né? Que ela podia sair daquele lugar, e não podia mesmo, muitas vezes. Exatamente, né? Porque a mulher estava num lugar de dependência, o casamento, né? Era um lugar de dependência financeira, de dependência afetiva, emocional, enfim, num geral. E por outro lado, a gente entra numa era descartável. Né? Então a gente fica aí nesse lugar. Qual é o lugar então? Esse durar a todo custo, esse amor como luta, o sacrifício. Exatamente, exatamente. Que inclusive é uma noção muito cristã, né? De tudo, da vida em geral. Mas acho que ali dentro do ponto dos relacionamentos, e que por um outro lado a gente se depara com essa lógica neoliberal, essa lógica capitalista, que traz pra gente uma ideia de descartabilidade, de que tudo é descartável, de que não gostei e aí já não quero mais. Eu lembrei das garantias, né? E que a fenomenologia, exatamente, a fenomenologia fala de garantias. Fala quando a gente espera que a vida traga garantias pra gente. A gente espera ter garantias de que eu vou fazer faculdade de psicologia e vou ter um emprego garantido, né? Um exemplo básico. Eu vou me casar e tenho a garantia com aquele contrato de que aquilo vai durar para sempre, né? Então, assim, acho que todos esses mecanismos são até buscas por garantias que nada mais são que buscas por controles, né? E aí a gente volta para essa coisa neoliberal de produto, né? Produtos que têm garantias, que você não gostou, chegou em casa, 7 dias para troca, lá, não gostei, vou lá e troco. E com pessoas, como que é isso? E aí você está falando da polarização e da restrição de liberdade, que na fenomenologia a gente fala de uma restrição de liberdade. Qualquer adoecimento é quando você não consegue transitar pelas possibilidades e escolher a que te faz mais, a que tem mais a ver com você naquele momento. Então, ou é sólido ou é líquido, né? Ou eu fico para sempre, sou feliz para sempre, até que a morte os separe, ou eu a qualquer problema também, a qualquer probleminha que tiver, a qualquer desentendimento, eu entendo que não é
para estar com aquela pessoa. Quando a gente consegue entender isso? Quando a gente tem, antes de ter um encontro com o outro, esse encontro com a gente, né, Gabi? Quando a gente consegue perceber o que não é negociável. E a noção de relacionamento precisa mudar também. E olha que a gente falar aqui de algo que precisa mudar, parece até que a gente está taxando que não é legal. Mas eu estou falando no sentido de entender que relacionamento é aprisionamento. Sim. Que se você está numa relação, por que você não pode se relacionar no verão? Porque no verão você quer estar livre, mas no relacionamento você não pode estar livre? Quem disse que você não pode fazer o que você queria fazer, a viagem que você desejava, porque você está com alguém? Sim. Né? E aí eu trago um pouquinho para a minha realidade, né? Porque eu vivo na minha relação, porque eu vivi, né? Hoje eu sou casada e meu marido é DJ, né? Hoje ele não trabalha tanto com isso, mas ele sempre foi DJ. E aí eu ia para as festas com ele, e quando eu não ia, as minhas amigas achavam um absurdo. As pessoas me falavam, como assim você não vai? E eu tava de boa, porque é o trabalho dele. Se ele precisasse viajar e fazer qualquer coisa, eu apoiava, né? Tem até uma situação de que ele ia fazer uma viagem, não conseguiu, eu incentivei ele a fazer uma outra, ele ficou 15 dias na Europa e eu parecia que a viagem era minha. Ali eu entendi que isso é uma relação saudável. Mas o padrão não é uma relação saudável, é uma relação abusiva. Por que eu entendi isso também? Porque as pessoas achavam isso absurdo. Eu fui chamada de trouxa, eu era... Mas olha só, se ele fizer algo com isso, o problema não é meu, é dele. Se ele fizer algo com isso, o problema não é meu, é dele. Né? É uma questão dele. A traição, quando a gente trai alguém, ou quando... É com a gente primeiro, não é com o outro. Você estabeleceu uma relação ali de confiança, mas é primeiro com você. Sim. E aí, se ele fizer algo, eu posso fazer algo a partir do que ele fez. Sim. Eu não estou fadada a aceitar o que ele fez. Então, esse transitar, esse entender que eu sou eu, ele é ele, e a gente escolheu estar junto, e a gente pode escolher não estar. É a história do a nossa liberdade é o que nos prende, né? Podendo ir, eu escolhi ficar ele também. Quando isso não for mais possível... Vida que segue, porque a minha vida não é estabelecida só no relacionamento. O meu projeto não é ter uma relação. A minha vida é muito maior que uma relação. A relação faz parte dela. Então, se acontecer algo, eu for embora, ele foi, eu tenho certeza que para ele também pode ser assim. Ele vai estar inteiro e eu também. Pode se magoar? Claro. Vai ficar mal? Claro. Qualquer ruptura pode trazer um mal-estar. Só que ele não leva tudo meu, porque eu tô comigo. Eu não dei tudo pra ele, eu não me doei, esqueci de mim, eu não me abandonei. E quando a gente se sente abandonada, Gabi, eu percebo muito isso, é porque a gente já se abandonou. Sim. E você se questionava nessas vivências se o que você vivia era errado? Sim. Muitas vezes eu cheguei a me questionar assim, gente, será que realmente eu tô... sei lá, dando liberdade demais, e logo depois eu vim em mim e falava assim, como assim dar liberdade demais? Ele não é minha posse, eu não sou posse dele, somos pessoas livres e vamos viver o que a gente quiser viver com respeito. A nossa relação é uma relação, né, monogâmica, é a nossa escolha, e é uma relação que a gente escolhe ser fiel e ter respeito. Agora, se alguma das partes escolher alguma outra coisa, e enfim... a gente vai se encarregar de lidar com essas consequências. Sim. Mas não quer dizer que se eu fosse diferente e tivesse uma relação que eu não aceitasse, o outro é meu e eu tenho que estar junto, isso também não pudesse acontecer, porque é essa noção, né? Sim. Se eu vir um vigia do outro, se eu vir um detetive, o outro não vai fazer. Como assim, gente? E a relação de confiança também baseada no eu tenho a senha do Instagram, eu olho tudo. Cara, se você precisa ter a senha do Instagram da pessoa que você tá junto, isso é uma relação que tá claramente nítido que vocês não têm confiança. Sim. Porque se você tem confiança, não precisa ter senha de nada, você vive a sua vida. Sim. Né? Isso me traz até uma percepção assim da noção de propriedade, né? De propriedade privada. De o outro é minha propriedade privada, o outro eu colonizo esse outro, eu colonizo, e assim, para além da colonização do outro no sentido afetivo sexual, acontece uma colonização de todos os afetos desse outro. Sim. Uma ideia de que aquele indivíduo que eu me relaciono, em que eu tenho uma relação amorosa, afetivo sexual, ele só pode estar feliz comigo, ele só pode se divertir comigo, ele só pode fazer tudo que seja legal comigo. E isso é uma colonização de afetos, e eu trago muito isso também dentro do trabalho terapêutico, muitas vezes, quando tem esse tema, da importância dos afetos existirem e serem plurais, dos afetos serem dentro de uma rede de pessoas e de uma rede de apoio, e que cada indivíduo possa ser
também acolhido em outros espaços e ser feliz em outros espaços, porque isso, inclusive, eu fiz mestrado em Psicologia da Justiça com foco em vítimas de violência e estudei muito violência doméstica, né? E o foco principal, quando a gente trabalha violência doméstica na clínica, e assim, eu tenho muito cuidado, porque quando a gente fala violência doméstica, a idealização é de uma coisa que não é diferente do que é um relacionamento abusivo, né? É muito perto ali. Mas na verdade as pessoas, né, em geral, do jeito que isso ficou colocado, é como se a violência doméstica fosse um extremo e o relacionamento abusivo é uma coisa muito menor. Mas não, a gente está falando basicamente da mesma coisa. E quando a gente fala então disso, e a gente fala também de relacionamento abusivo mesmo, a gente observa a rede de apoio dessas pessoas, a gente observa se essas pessoas têm outros afetos, elas se relacionam, têm amigos, têm outros lugares em que exercem os afetos e não só naquela relação, porque quando a gente só troca afeto naquele relacionamento amoroso, a gente se torna dependente daquele relacionamento amoroso, porque todos nós precisamos de afeto, nós somos seres humanos e o afeto faz parte de quem nós somos. E a gente precisa desse afeto, e quando a gente entende que esse afeto é só na relação, como você está trazendo, a gente tem um adoecimento muito grande, porque a gente vai procurando isso nas pessoas e pula de relação em relação sem se encontrar, que é o que acontece muito. Você não consegue ficar sozinho. Por que você não consegue ficar sozinho? Porque é tão difícil estar com você, né? Justamente porque estar com você é perceber que esse projeto de relacionamento pode não se concretizar. Sim. Você pode não encontrar essa pessoa porque você está idealizando um lugar que não existe. E muitas vezes a ressonância o outro pode ser abusivo, sim, o outro pode, né, ter atitudes muito violentas, mas muitas vezes, e aí é muito difícil a gente falar isso, porque começa a parecer que a gente está falando de uma culpabilidade da pessoa que sofre violência. Não é isso. Mas eu quero dizer que você também vai permitindo viver certas violências porque você se coloca nesse lugar de acreditar que você merece. E a gente aceita o amor que a gente acredita merecer, a gente aceita o afeto que a gente acredita merecer. Sim. E isso é muito cruel, porque você começa a se colocar nesse lugar de relacionamento é assim mesmo, as pessoas à minha volta vivem assim também, então é isso que tem pra mim, se eu não aceitar isso eu vou morrer sozinha, e eu não quero morrer sozinha. A ideia, né, a solidão feminina, é claro, a solidão do ser humano, mas a ideia da mulher sozinha é uma ideia de uma mulher que não foi escolhida, que não foi legitimada, que não tem um lugar, que não pode ser valorizada. Então a nossa vida também é muito vista assim, ela vale a pena e ela é bem sucedida se você cumprir os degraus, o script da vida, né? A dinâmica e existencial que nos é colocada. Sim, sim. Eu lembrei da música Triste Louco Mar, do Francisco, que traz isso, né? Esse lugar de que a mulher que não foi escolhida, né? Ela é triste, louca ou mal. Qual é o problema dessa mulher que não foi escolhida, que não está no relacionamento? E você já ouviu isso várias vezes? Muitas vezes. Quando estava sozinha, ou quando estava na relação, mas não tinha uma aliança, né? Sim, sim. E assim, a escolha do homem, né? Essa lógica de que a escolha do homem. Como assim ninguém ainda colocou uma aliança no seu dedo, né? Quando essa escolha talvez tenha sido minha de não fazer isso, né? A ideia do falar que, já que você puxou esse gancho de fulano tá te enrolando há quanto tempo? Como assim? Por que a ideia do que o homem tá enrolando? Os dois não podem decidir não fazer aquilo? Por que tem que casar? Por que tem que se relacionar? Né? O que é uma relação? Eu acho que a gente começou falando disso, né? Do que é uma relação e do que é certo e errado nas relações. E por que eu não posso me relacionar de uma forma mais livre comigo e com o outro? Que quem é livre quer o outro livre. Né? Sim. E voltando, Nay, para aquilo que a gente começou falando daquela pergunta inicial, porque eu acho que quando a gente fala de relacionamentos isso se desdobra muito, né? E a gente abre bastante para muitas reflexões, mas se existe pessoa certa e hora errada, eu acho que a gente percebe que, na verdade, o que existe é a escolha daquele momento. É a escolha que se faz ali. E como a gente já falou aqui, toda escolha envolve uma perda. Então, você vai escolher, né? E aquela escolha vai determinar qual caminho que vai acontecer naquele momento e você vai bancar aquela escolha. E você pode bancar não querer o carnaval em Salvador para ficar num relacionamento. Ou, inclusive, você pode bancar estar num relacionamento e tá tudo certo você ir para o carnaval em Salvador e curtir.
e a pessoa não ir e fazer uma outra coisa, e também não significa que curtir o carnaval significa estar vivenciando, ficando com outras pessoas e se relacionando com outras pessoas. Acho que isso também é um ponto bem importante, né? Porque liberdade não é poder fazer tudo, né? São acordos também nessa relação. E até essa ideia muito forte de que só vai ser legal se eu ficar com alguém, né? Só vai ficar legal, ser bom se eu conquistar pessoas. Então, eu acho que muito por aí também. Então, a gente volta para a fenomenologia, que traz também esse entendimento do momento, né? Da escolha do momento, a escolha que a gente faz no aqui e agora. É o que temos para hoje. O que você vai escolher? E aí, a gente vai escolher aquilo que a gente entender que é o melhor para nós naquele momento, dentro também das condições que a gente tem, do que a gente tem de conhecimento, de informação ali, naquele momento para escolher. Porque você não escolhe entre estar numa relação ou não estar, você se escolhe sempre, né? Eu acho que é isso. É isso.